Olá, este é o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, o Fala Cal. Esta é a primeira temporada e nós estamos conversando com representantes de escritórios goianos. Aqui, eles compartilham um pouco da sua experiência na gestão desses escritórios e no desenvolvimento de projetos. Fique bem informado, o nosso site é calgo.gov.br e o nosso perfil no Instagram é @calgoiás. Mantenha também o seu e-mail atualizado no Cical e assim receba a nossa newsletter Perspectiva. Este episódio você escuta nas principais plataformas de áudio e também assiste no YouTube, no nosso canal CalGO Oficial. Eu sou a Vivian Maia e hoje converso com a arquiteta e urbanista Marcela de Paula. Formada em 2016 pela PUC, a profissional trabalhou como autônoma por 2 anos para então fundar a Ielo Arquitetura de Interiores em 2019. No escritório são feitos projetos residenciais e comerciais em diversas escalas, exclusivamente reforma, sem acréscimo de área, sem execução. E as cores são um diferencial da Ielo. Marcela, muito obrigada por estar com a gente aqui no estúdio da Rádio Sagres. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. É um prazer te receber aqui para falar dessa trajetória que começou com você trabalhando como autônoma e colaboradora, e foi um intervalo pequeno entre você se graduar como arquiteta e urbanista, trabalhar como autônoma e fundar a Ielo, com objetivos assim muito bem definidos. Como é que foi desenvolver essa estratégia? Então, no começo, quando a gente forma, a gente sai um pouco perdido, né? Algumas pessoas totalmente perdidas da faculdade. Eu tive bons estágios, então quando eu saí eu já fui contratada como arquiteta júnior e de imediato eu nem pensei em realmente abrir um escritório, porque eu sentia que eu não tinha preparação para isso mesmo. Então, trabalhando 2 anos nesse outro escritório como arquiteta, eu fui entendendo que eu queria muito ter o meu. Então, o tempo foi passando, eu fui me sentindo mais madura para tomar essa decisão, comuniquei à arquiteta que eu trabalhava que eu iria sair e depois de 2 anos eu resolvi começar a trabalhar em casa mesmo, home office. Mas as coisas foram acontecendo e aí como as coisas foram acontecendo, eu decidi ir para um espaço físico, porque eu senti necessidade de ter outras pessoas trabalhando comigo. Mas até então o escritório tinha o meu nome. E isso era um peso, porque as pessoas queriam conversar com a Marcela, queria fazer reunião com a Marcela. E eu queria uma equipe, eu queria outras pessoas trabalhando pelo mesmo propósito que eu acreditava. Foi quando eu decidi que eu queria tirar o meu nome e colocar um outro nome no escritório. E como é que você fez isso? Como você pensou num outro nome? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de amarelo. Sempre. O nosso escritório, ele é amarelo. Então, foi algo bem natural, assim. Eu contratei uma pessoa para me ajudar nessa parte de naming e tudo mais. E era muito óbvio, mas a gente não conseguia enxergar isso, né? Que era tão óbvio assim. E aí ela fez vários estudos, apresentou alguns outros nomes, mas quando a gente viu Ielo, a gente falou, gente, é isso, tava na nossa cara. E todo mundo concordou, todo mundo gostou da ideia, até porque o nosso escritório é um escritório com projetos muito coloridos, a nossa energia, assim, a gente tem o alto astral lá, somos animadas, então não tinha outro nome que representasse melhor a nossa equipe do que a Ielo. Vocês também têm um público muito definido, que é o público de classe média. Sim. Você considera que é importante para o arquiteto e urbanista popularizar essa parte, quer dizer, mostrar que é possível oferecer esses serviços também para a classe média? Tem essa demanda? É uma demanda enorme, só que a maioria das pessoas não conseguem enxergar isso, né? Então, a maioria forma achando que a única forma de você ser bem-sucedido na arquitetura é trabalhando com classe alta, com arquitetura de luxo. E o nosso escritório veio para provar que não é bem assim. Então, a gente brinca que, infelizmente, a maior parte dos arquitetos brigam por uma minoria da população, sendo que tem uma demanda enorme de pessoas
classe média que também precisam de um arquiteto, mas não conseguem achar profissionais que tenham essa linguagem e que estejam dispostos a fazer projetos mais simples que se encaixem na realidade deles. Mais acessíveis Exatamente. também. Então você considera que tem espaço Com para que os certeza. profissionais atuem um pouco mais nesse campo? Com certeza. Tanto em Goiânia como no interior? Sim. Nosso escritório, nós desenvolvemos uma metodologia que a gente consegue atender diversas cidades do Brasil. Então, a gente trabalha muito online, né? Focado nesse público. Então, nós percebemos, assim, é até um feedback que eu tive ontem numa reunião, quando o cliente chegou para fazer o orçamento, e eu sempre pergunto, onde você conheceu o nosso trabalho? Foi indicação? Foi alguma rede social? Por onde que você chegou até nós? E tinha sido pelo Instagram. E ele falou exatamente assim, Marcela, o que mais me chamou a atenção no Instagram de vocês é porque vocês mostram projetos que são possíveis de serem executados por pessoas normais. Então, eu sinto que eu vou fazer o meu projeto com vocês, eu vou fazer esse investimento, mas eu vou conseguir tirar do papel. Não é um projeto que vai ficar engavetado. E não só aqui em Goiânia, mas assim, no Brasil todo, a gente percebe que tem muitas pessoas carentes de arquitetos que falem nessa linguagem. Tem uma estratégia de comunicação por trás disso? Com certeza. Tudo é intencional. Eu brinco que tudo no nosso Instagram é intencional. Então, já que nós entendemos que nós trabalhamos com esse público, é algo que a gente gosta muito, tudo que a gente posta ali é de forma para tentar alcançá-los mesmo e fazer com que eles entendam que arquiteto não é só para pessoa rica. E que tipo de conteúdo gera mais interesse? Olha, quando a gente mostra antes e depois, mostrando como a casa estava, o projeto que nós fizemos e o resultado final, e a comparação desse resultado final com a maquete que nós apresentamos, é o que mais dá resultado, porque o cliente vê que é possível. Ele olha e fala, não, pera, se elas apresentaram uma maquete assim, e o executado ficou dessa forma, e a minha casa também está desse jeito aqui desse antes, eu também consigo fazer esse projeto. Você faz posts patrocinados? Então, teve uma época que a gente estava fazendo bastante, mas já tem alguns meses que a gente está mais focado no orgânico mesmo, até para entender essa dinâmica do Instagram, as pessoas que a gente realmente está alcançando ou não. Então, nesse momento, a gente está fazendo só postagens orgânicas mesmo. E quem não chega pelo Instagram, chega como? Indicação. Indicação. Hoje, no escritório, 80% vem pelo Instagram, mais ou menos. 20% indicação. Eu brinco que quando vem por indicação e a pessoa já tem ali um amigo, um familiar que fez projeto com a gente, a chance de conversão é muito maior, porque ele já sabe, né? Pelo Instagram a gente tem que conversar, porque a pessoa só tá vendo a gente pelo Instagram. Então, às vezes, não tem aquela proximidade toda. Foi até uma questão do Instagram da Yellow, porque eu tinha um Instagram no meu nome. E era um Instagram que eu aparecia muito e falava muito sobre a minha vida também. Quando eu decidi mudar o nome do escritório, a intenção era que o foco fosse os projetos e não a Marcela. Então, quando a pessoa nos procura pelo Instagram, ela conhece muito dos projetos, mas ela quer ter aquele contato mais próximo com os arquitetos que vão desenvolver esse projeto para ela. E qual é a sua equipe? Quantas pessoas fazem parte dela? Qual é o perfil dessas pessoas e como você organiza o fluxo de trabalho? Hoje no escritório nós somos 6. Nós somos 3 arquitetas, uma designer de ambientes, um engenheiro e uma estagiária. É isso. Tem a Terena e a Júlia, que trabalham comigo há 4 anos. Então, desde quando eu comecei o escritório, elas entraram como estagiárias. E eu sempre conversei muito com elas. Falei, gente, olha, eu preciso que vocês acreditem nisso, na mesma proporção que eu acredito para as coisas darem certo. Elas acreditaram tanto que já estão lá há 4 anos, né? E a gente tenta fazer com que o escritório flua de uma forma muito natural e leve para todo mundo que trabalha ali. Então, lá não tem departamentos separados. Essa pessoa vai trabalhar só com maquete, essa pessoa vai trabalhar só com caderno executivo. A gente tenta fazer com que o profissional atue em todas as áreas do projeto. Eu acho isso muito importante,
porque aí você não fica naquela mesmice todos os dias e o trabalho não se torna cansativo. Então, processo criativo, reunião com o cliente, todas participam de todo o processo. E onde entra a Marcela? Hoje eu saí um pouco do operacional, quase que 100%, e foquei mais na parte de captação de cliente mesmo e mídias sociais. Então eu entendi que a primeira reunião é comigo, é esse primeiro contato do cliente para ele entender como é que funciona o nosso trabalho. Sou eu que faço essa parte. É o que você disse, as pessoas querem ser recebidas por você. Sim, exatamente. Claro que a gente tenta quebrar um pouco isso, porque o escritório não é a Marcela mais, deixou de ser a Marcela já tem um bom tempo. Mas querendo ou não, a pessoa ela quer saber sobre as pessoas que trabalham ali, né? Eu falo que quando a gente tem um cliente, a gente está lidando com o sonho dele, então é algo muito profundo, é algo muito sério. A gente está entrando na casa dele ou no trabalho dele e tentando ajudar ele a realizar um sonho mesmo, né? Então ele precisa saber que não se trata só de um projeto, é uma, né, realização mesmo. Então, hoje no escritório o meu foco é mais nessa parte de captação de cliente e a parte de processo criativo. Então, eu entro nessa parte de criar os projetos também, junto com a arquiteta responsável por eles. Você já falou pra gente um pouco das cores e do quanto isso é importante para vocês. Sim. Quem procura o escritório já chega com essa ideia também? Eu quero cor no meu projeto? Então, como eu falei, a gente tenta ser bem intencional no Instagram e isso é uma das coisas que a gente também tenta levar para lá, né? Nós acreditamos muito nessa questão que as cores podem transformar completamente o espaço. Ela muda, assim, você conviver num ambiente totalmente branco e num ambiente que tem uma corzinha que seja, você já percebe uma energia diferente, né? Como os nossos projetos, a maioria são coloridos e nós postamos sobre isso, as pessoas que nos procuram já têm essa identificação. Então, raramente acontece, mas acontece, do cliente chegar até nós e falar: olha, eu amo os projetos de vocês, mas eu não queria que o meu fosse tão colorido. E aí é claro que a gente respeita, porque a gente entende que a casa tem que ter a cara do cliente e não a nossa. Então isso é bem negociável. Sim, é negociável. E lá no Instagram, onde vocês contam tudo, a gente encontra projeto de cozinha, flat, escritório, empresa, doceria, barbearia, apartamento antigo que vocês reformam. Você considera que é importante manter essa diversidade? Então, hoje as pessoas falam muito na questão de nichar, né? Vamos nichar só nisso, porque quando você trabalha só com aquilo, você se torna referência e tudo mais. Nós entendemos que o nosso nicho é o nosso estilo de trabalho, que é essa questão das cores. Então, a nossa ideia é conseguir diversificar, pegar projetos diferentes, mas com o mesmo propósito e com a mesma identidade. Então, hoje a gente não consegue falar assim, a gente vai trabalhar só com comercial ou só com residencial. Nós achamos bem importante essa diversidade de projetos dentro do nosso escritório. Então não tem limite para essa diversificação? Não. A única coisa que nós não trabalhamos, que foi o que nós entendemos, é com a parte de arquitetura do zero. Então, nós entendemos que o nosso escritório seria focado mais na parte de interiores, né? É o que a gente gosta de fazer, então, reforma sem acréscimo de área, nós pegamos também, mas quando exige aprovação, uma parte mais burocrática, nós realmente não fazemos. Aí nós temos parceiros, outros arquitetos, que a gente sempre indica quando o cliente precisa dessa parte. Por exemplo, vocês fizeram uma clínica pediátrica. Sim. Nesse caso, tem algumas normas a mais, alguns desafios, certeza. Tem a aprovação na vigilância sanitária. Como é que funcionou então? Essa parte de aprovação na vigilância, nós realmente não trabalhamos e a gente sempre deixa muito claro para o cliente quando ele nos procura, né? Olha, eu quero muito fazer o projeto de interiores com vocês, mas como é que fica essa questão da aprovação, já que vocês não trabalham? Nós temos outros arquitetos que trabalham só com isso, arquitetos parceiros, né? Então, nós passamos o contato desse arquiteto parceiro, eles fazem essa primeira aprovação na vigilância. Quando está tudo 100% aprovado, a
a gente entra com o projeto de interiores. Acho isso muito legal porque a gente consegue trabalhar em parceria com outros escritórios também, né? E consegue unir mesmo, sim, um único propósito. Então, funciona desse jeito. A gente já fez outras reformas em doceria, por exemplo, que também exige essa aprovação na vigilância sanitária, e aí é todo um processo separado de aprovação primeiro, e depois a gente entra com a parte de deixar aquilo ali bonito. Facilita para o escritório. Sim, com certeza. No portfólio de vocês também tem muito apartamento de aluguel que vocês montam, fazem o layout, os armários, o acabamento e tudo mais. Conta um pouco pra gente sobre esse desafio, porque aí você não sabe bem de quem é a cara, né? Quem é que vai morar ali? Sim, nós temos duas situações no escritório quando envolve essa parte de morar de aluguel. Nós temos o cliente que é dono do apartamento e nos procura porque ele quer deixar mais bonito e ter mais facilidade na hora de alugar, né? E nós temos também o cliente que nos contrata e acabou de alugar o imóvel, mas não quer investir tanto naquele espaço porque não é algo dele, né? Quando é o cliente proprietário que nos procura, a gente tenta entender assim, olha, você quer fazer uma coisa mais ousada, colorida, para chamar atenção, ou você quer fazer algo mais simples para tentar agradar a maioria, né? E aí vai muito de perfil. A gente tenta entender qual que é o perfil daquele cliente e o que que ele busca com aquilo. Um exemplo, nós já fizemos muito apartamentos para serem alugados no Airbnb. Nesse caso, que a pessoa não vai morar ali meses, vai ser uma experiência, vai passar um final de semana, o cliente às vezes quer fazer algo mais ousado, algo temático. Nós fizemos um flat dos anos 80 bem legal, então a pessoa vai ficar ali um final de semana e vai ter uma experiência naquele espaço. Agora, quando a gente para pensar que a pessoa pode morar ali, já é um contexto diferente. Então, nós temos que fazer móveis mais funcionais, tem que ser uma decoração mais fácil de agradar a maioria, porque nesse flat mesmo, dos anos 80, ele é extremamente colorido. Então, às vezes, uma pessoa que não gosta tanto de cor, não alugaria ele por um ano, 8 meses. Por um tempo maior. Exatamente. Mas essa questão da customização do apartamento para aluguel, é um mercado importante? Demais, muito. Principalmente quando a gente entende que muitas pessoas hoje estão optando por morar de aluguel. Então, tem clientes nossos que investem nisso, né, que compram flats pequenininhos mesmo e querem fazer algo legal para alugar. E ao mesmo tempo que nós temos os clientes que alugam um apartamento sem nada e querem fazer uma consultoria ali, um serviço mais simples para deixar pelo menos a cara dele no período que ele estiver morando ali. Como é que funciona essa consultoria? É um serviço bem mais simples que nós temos no escritório. E eu entendi que ela era importante na pandemia, porque na pandemia todo mundo precisou ficar em casa. E as pessoas que trabalhavam antes o dia inteiro e chegavam em casa só para dormir, começou a se sentir incomodada, olhava para aquelas paredes brancas e falava, nossa gente, eu não sabia que minha casa, por mais que fosse um lar de aluguel, era assim, né? Então, as pessoas começaram a procurar muito o escritório, mas elas não queriam um projeto, elas não queriam investir muito naquilo ali, mas elas queriam dar outra cara para aquele espaço. E eu pensei, bom, vamos criar um serviço mais simples, mais acessível, para que a gente consiga atender, né, toda essa demanda que está vindo até nós. Foi quando a gente criou a consultoria Lar de Aluguel. Então, é um serviço que a gente voltou mais para soluções econômicas, pontuais, uma pintura, um papel de parede, que às vezes até a própria pessoa que está morando ali resolve colocar a mão na massa e fazer, né? E de lá para cá, nós fizemos muitas, uma média de mais de 200 consultorias, porque realmente é um mercado que tem crescido muito, né? São consultorias online? São consultorias online. Todas elas? Todas elas, sim. A gente auxilia o cliente a tirar a medida do espaço, nem sempre ele vai fazer o apartamento completo, na maioria das vezes ele vai focar em um espaço, home office. Nós fizemos muito home office na pandemia, porque as pessoas precisaram trabalhar em casa, né? Então, a gente auxilia o cliente a tirar as medidas desse espaço e propõe todo o passo a passo ali de forma online, para ser algo mais simples mesmo, mais acessível. Então, nós atendemos o Brasil inteiro com essa metodologia que a gente criou de consultoria.
Marcela, você também desenvolveu um curso Sim. para arquitetos de 40 horas, que é o Arquitetando Interiores. Isso. Conta pra gente um pouco sobre essa iniciativa. Então, o curso, ele foi criado em 2019, se não me engano. Assim que eu decidi sair do escritório que eu trabalhava, as pessoas começaram a me procurar. E querendo ou não, a nossa área de arquitetura não é uma área muito unida. Eu falo que falta um pouco essa união das pessoas se ajudarem mesmo, entenderem, como é que funciona aí no seu escritório, vamos trocar informação aqui para, né, um ajudar o outro, enfim. E as pessoas começaram a me procurar, principalmente as recém-formadas, com o intuito de entender assim, Marcelo, eu estou vendo que os seus projetos executados estão ficando muito iguais às maquetes que você apresenta. Como que você consegue, né, entender o que o cliente quer, entender a condição financeira que ele tem para você fazer um projeto tão assertivo? E aí eu falei, eu posso ajudar essas pessoas, né? Eu posso mostrar para elas a forma que eu faço aqui no meu escritório. E aí surgiu a ideia do curso, que é o Arquitetando Interiores, onde nós ensinamos toda a metodologia que a gente desenvolveu, todo o passo a passo do nosso método mesmo, quais são as etapas do projeto de interiores, por onde começar, porque muitas pessoas não sabem nem por onde começar. Eu falo que quando a pessoa não faz estágio na época da faculdade, ela entra no mercado de trabalho completamente crua, perdida, assim, sem saber mesmo para onde ir, o que fazer, né? Então, eu vi no curso uma possibilidade de ajudar essas pessoas e mostrar para elas que não precisa ser um bicho de 7 cabeças, desde que você siga ali um cronograma certinho, você consegue fazer aquilo. Então, o objetivo foi mostrar para esses profissionais quais são as etapas do seu trabalho, Exatamente. como é que você faz o trabalho na Yellow. Exatamente. E o principal, que eu falo que é um diferencial nosso no escritório, que é a forma que nós entregamos o nosso projeto. Então, o nosso caderno executivo, que é o que vai para a obra, né? Ele é extremamente detalhado. Então, isso possibilita que o cliente orce em quantas marcenarias ele quiser, que ele orce em lojas, enfim, a gente não tem vínculos com lojas nenhuma. Então, isso dá liberdade para o cliente, ele se sente mais à vontade de falar, não, peraí, eu posso procurar o que se encaixa mais na minha realidade. Só que para isso, você precisa ter um caderno executivo muito bom, para que todas as lojas e todos os profissionais orcem exatamente a mesma coisa, né? E as pessoas não sabiam o que entregar, o que detalhar, o que mostrar, e o curso foi para isso, foi para ajudar essas pessoas nisso. Quantas turmas você ofereceu e quantas pessoas participaram do seu curso? Olha, turma presencial, nós tivemos 6 turmas presenciais, com 16 alunos em cada. E na pandemia também nós resolvemos fazer o curso online. E aí no curso online foram mais de 400 alunos. Nossa, e o curso, você ainda oferece o curso hoje? Sim, a gente ficou 2 anos sem oferecer, porque o foco realmente era o escritório, foi essa mudança de nome e tudo mais, então nós focamos na Yellow, em crescer a Yellow, e a gente deixou o curso um pouquinho de lado. Mas como nós entendemos que ele era muito bom e aproximava muitas pessoas, ajudava muito esse dia a dia, né, na profissão mesmo, nós resolvemos voltar com ele esse ano. Então, esse ano nós já tivemos uma turma. Online agora? Não, foi presencial no escritório. Foi presencial. O pessoal está querendo mais esse contato, assim, mais próximo, né? Então, nós fizemos essa primeira turma de volta no presencial, mas a intenção é regravar todo o curso para nós voltarmos a oferecer ele no formato online ano que vem. Quer dizer que você trouxe experiências da pandemia? Sim. Para o seu escritório hoje? Sim. Tem estratégias que você desenvolveu naquele período que se mantém como uma atuação importante do escritório agora? Com certeza, com certeza. A gente pegou um momento muito difícil que nós passamos. Eu abri o escritório em novembro de 2019. Em fevereiro de 2020 as coisas começaram a fechar. Então, foi uma experiência muito difícil para todo mundo. As pessoas estavam muito incertas do que seria, né, de tudo, vida profissional, vida pessoal, enfim. E nós pegamos isso e vimos que as pessoas queriam valorizar
cada minuto, assim. Então, eu quero valorizar a minha casa, mesmo que não seja meu lar próprio. Quero valorizar cada momento importante e eu percebo muito que a arquitetura de interiores, ela vem para potencializar isso, para melhorar, para tornar isso possível, né? A pessoa se sentir bem na sua casa, enfim. Então, eu acho que as pessoas passaram a valorizar muito mais a vida mesmo e a casa depois do que a gente viveu na pandemia. Conta pra gente um pouquinho sobre alguns dos seus projetos, por exemplo, os apartamentos mais antigos que vocês já remodelaram, reformaram no Sim. centro, no setor oeste, como é que foi essa experiência? Então, os apartamentos mais antigos, eu sempre falo que eles têm um potencial enorme, assim, são plantas maiores, né? As cozinhas, para quem gosta de cozinhar, é um sonho, nem se compara com as plantas de hoje em dia, infelizmente. Então, por mais que seja um processo mais trabalhoso, porque apartamentos antigos têm algumas surpresas, né, no meio do caminho, às vezes a gente não tem uma planta estrutural, às vezes não tem uma planta hidráulica para saber certinho onde tem pilar, onde tem encanação, enfim. Por mais que seja um desafio maior, o resultado fica muito legal. Então, quando o cliente chega até nós, quer reformar um apartamento antigo, mas quer manter a essência dele, quer manter o piso de taco, ou quer manter o azulejo que foi instalado lá em 1900 não sei quanto, para a gente é uma alegria, porque a gente sabe que aquele espaço ali, ele vai continuar contando a história que ele contava um tempo atrás, só que agora é para uma nova família, né? Então, é desafiador, mas é muito gratificante. Quais surpresas aparecem aí no caminho, além da falta da planta, desses detalhes? O que pode acontecer, é comum acontecer na reforma de um imóvel antigo? Olha, tem a questão que, na verdade, nem é uma surpresa, assim, porque quando a pessoa compra um apartamento antigo, ela já sabe, vamos supor, a fiação elétrica. É uma fiação extremamente antiga que vai precisar ser trocada. Só que, às vezes, os clientes não têm noção do quanto aquilo ali custa. E quando você investe o seu dinheiro em algo que vai ficar escondido atrás da parede, é uma dor maior, sabe? Porque quando você, quero investir nesse sofá, lindo, vou ficar vendo, vou sentar nesse sofá. Agora, investir para trocar fio, você pensa, gente, o que eu tô fazendo com o dinheiro? Então, assim, eu já percebi que quando o cliente precisa investir um pouco a mais do que ele estava prevendo em coisas que não são vistas, em coisas que não são estéticas, a dor é maior. Então, a gente sempre tenta alertá-los disso, sabe? E nesse caso do setor oeste, você disse que a família já se mudou para esse apartamento que você reformou. Conta pra gente um pouco de como foi, o que eles te pediram para fazer? Então, eles tinham a intenção de ficar nesse apartamento pouco tempo, porque eles tinham comprado uma casa num condomínio. Então, eles falaram, Marcela, a gente quer fazer algo mais simples aqui, a gente vai manter o piso de tábua corrida mesmo, vai manter os guarda-roupas, porque os guarda-roupas estavam novinhos, madeira, né? Então, assim, madeira dura. A intenção era manter tudo para eles viverem pouco tempo ali. Só que eles foram conhecendo a região ali do setor oeste e falaram, gente, eu não quero sair daqui não. E aí, um projeto que era para ser coisa rápida, assim, para eles morarem ali e depois tentarem vender, eles falaram, a gente quer morar aqui mesmo. Então, a gente pegou todo o programa de necessidades deles, né? Cozinha, a gente fez grandes intervenções na cozinha e nos banheiros, porque eram ambientes que realmente precisava desse cuidado a mais. Agora, nos quartos e na sala, a gente conseguiu manter muita coisa. Então, é muito legal quando você entra no apartamento, você vê essa mescla do antigo com o novo e percebe que o principal, né, a essência da família tá ali. Eles se mudaram, inclusive, essa semana, então tá naquela baguncinha ali de caixa, mas as paredes já estão coloridas, os móveis já estão chegando e é muito gratificante. E tem gente que te procura, olha, Marcela, eu quero uma cozinha nova, mas depois volta e fala, não, eu quero o apartamento inteiro. Sim, acontece bastante. Lá no escritório, nós não limitamos essa questão do projeto, por exemplo, a gente só faz projeto de apartamento completo ou de casa completa. Não. Se o cliente precisa de fazer um quarto, um banheiro, nós fazemos. Porque nós entendemos que se nós fazemos um projeto bem feito de um espaço só, mesmo que seja algo pequenininho, se ele ficar satisfeito, ele vai voltar. E isso já aconteceu muito. Então, às vezes a gente faz uma consultoria, que é um serviço mais acessível, né, que nós temos,
e a pessoa passa 2 anos, compra o imóvel próprio e volta e fecha o apartamento completo. Inteiro. Exatamente. Então acontece com bastante frequência. Você comentou para a gente no início da entrevista que você foi estagiária durante um bom tempo num Sim. escritório antes de trabalhar como autônoma e fundar a Aiello. Sim. Essa experiência foi importante para você? Você considera o estágio muito importante? Com certeza, o estágio é fundamental, assim, fundamental. Quando eu estava no 3º período da faculdade, eu não queria continuar com o curso, eu não me identificava. Então, eu entendi que eu precisava trabalhar na área para ter certeza se eu realmente trancaria a faculdade e faria outra coisa, ou se eu continuaria, né? E foi no estágio que eu entendi como é que era a arquitetura na prática, porque por mais que a faculdade seja importante para nos dar essa visão geral, só trabalhando mesmo no dia a dia para você entender como é que as coisas funcionam, né? E eu trabalhei em 2 escritórios na época de faculdade que tinham perspectivas diferentes. Então, um atendia mais classe média e o outro atendia mais classe alta mesmo. E foi importantíssimo para eu entender qual caminho eu queria seguir. Exatamente. O que pesou nessa decisão? Eu percebi que não tinha profissionais para atender classe média. E era um mercado muito amplo, extremamente amplo. Pessoas que estavam dispostas a fazer um projeto legal, mas que não tinha um arquiteto ali que falasse a mesma linguagem que elas. Então, tinha uma demanda muito alta e os arquitetos não queriam trabalhar com essa classe. Tá certo. Marcela, muito obrigada por Eu estar que aqui com a agradeço. gente. Você tem uma mensagem final para deixar para os seus colegas arquitetos? Olha, eu acho que na nossa profissão vale muito essa questão do compartilhamento, né? Que é algo que eu senti falta no começo. Às vezes a gente quer compartilhar, né, alguma vivência, alguma dor, e a gente não tem tanta liberdade com outros profissionais. Então, eu acho que quando a gente se une, o mercado de trabalho melhora absurdamente, né? Eu percebi muito isso no curso, que foi até algo que as pessoas me questionaram, mas você vai ensinar algo que você tem de diferencial dentro do seu escritório? Mas se todo mundo aprender a trabalhar direitinho e entregar um projeto bem feito, o mercado se torna algo muito mais prazeroso para todo mundo. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada também aos ouvintes que acompanharam o Fala Cal, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Esta é a nossa primeira temporada e nós estamos conversando com representantes de escritórios goianos. Aqui eles compartilham um pouco da sua experiência na gestão desses escritórios e no desenvolvimento de projetos. Fique bem informado, o nosso site é o calgo.gov.br, o nosso perfil no Instagram é o @calgoiás e você, se mantiver o seu e-mail atualizado no Cical, também recebe a nossa newsletter Perspectiva. Este podcast você pode ouvir nas principais plataformas de áudio e também no YouTube, no nosso canal CalGO Oficial. Segue a gente, até a próxima, tchau!